Você sente que perdeu sua paz interior e não sabe como recuperá-la? Quando o silêncio das madrugadas se torna ensurdecedor, quando os pensamentos não param de gritar dentro da mente e o coração parece cansado até mesmo de tentar orar, é aí que muitos desistem. Mas será que Deus realmente se ausenta? Ou será que é justamente nesse silêncio que Ele mais fala? Quantas vezes nos ajoelhamos sem força, sem palavras, sem ânimo, apenas lágrimas descendo como orações mudas? Talvez você tenha passado por isso recentemente. Talvez esteja passando agora. E é justamente aqui que começa a jornada mais profunda da fé. Quando não se trata mais de palavras bonitas ou de fórmulas espirituais, mas da entrega bruta, sincera e quebrada de um coração que ainda escolhe crer. A Bíblia nos ensina que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso não é apenas uma promessa escrita, é uma verdade viva que pulsa no deserto da alma. Jesus nunca prometeu ausência de aflições. Ele prometeu presença em meio a elas. E quando tudo parece ruir, quando o peso da vida se torna quase insuportável, é nesse lugar de escuridão que os olhos espirituais podem começar a enxergar uma nova luz. A oração nesses momentos não é feita de frases perfeitas, mas de gemidos profundos, de suspiros que o Espírito Santo traduz diretamente ao trono da graça. Há algo poderoso que acontece quando você ora mesmo sem vontade, quando você dobra os joelhos não por religiosidade, mas por sobrevivência, quando você clama mesmo sem saber se conseguirá terminar a frase. É nesse ponto que os céus se inclinam, é nesse ponto que o Pai ouve, ainda que você não escute a resposta imediatamente. O ensinamento de Jesus sobre a oração sempre apontou para o coração. Ele nos disse para entrar no quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto. Isso significa que os maiores milagres não começam do lado de fora, mas no íntimo da alma. Talvez você esteja orando sem forças e se perguntando se está sendo ouvido. Talvez esteja tentando manter a fé enquanto tudo ao redor parece ruir. E talvez, sem perceber, esteja mais perto de uma resposta do que imagina. Porque no reino de Deus, os últimos podem ser os primeiros, e os fracos são sustentados pelo poder daquele que jamais falha. Oração não é sobre performance, é sobre relacionamento. E o Espírito de Deus, mesmo quando tudo parece calado, está agindo. Ainda que seus olhos não vejam, a fé te convida a crer. Muitos têm buscado soluções imediatas, palavras prontas, saídas mágicas, mas Jesus nos ensinou a persistir. A parábola do juiz iníquo não está ali por acaso. Ela revela que há poder em insistir, mesmo quando parece que nada muda. Porque a fé não é cega, ela apenas enxerga o que ainda não é visível. E a oração, mesmo a mais fraca, é uma ponte que liga o seu coração ao trono de um Deus que tudo pode. Enquanto o mundo grita soluções rápidas, o Evangelho nos chama ao secreto. Enquanto muitos desanimam por não ouvir respostas, Jesus nos chama a permanecer, a persistir, a confiar, porque há algo sendo moldado em você, mesmo agora. Algo que o tempo não apaga e que o mundo não entende. A paz que excede todo entendimento. E ela nasce exatamente aqui, nesse ponto em que a alma cansada encontra descanso ao se render aos pés do Senhor. Porque mesmo que suas orações pareçam frágeis ou mesmo inexistentes, há um poder que se move no invisível quando um coração se volta para Deus. Por isso, eu quero te convidar agora a dar um passo de fé junto comigo. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Sim, escreva o nome de alguém que precisa. Compartilhe aquilo que tem pesado no seu coração. Talvez seja uma dor antiga, uma ansiedade que você não consegue explicar, uma decisão que precisa tomar, ou até mesmo a força para voltar a orar. Nada é pequeno demais para Deus, nada é grande demais para Ele. A sua dor importa, a sua história importa.
E neste momento, enquanto você escreve, estamos juntos em algo muito maior do que um simples vídeo. Estamos unidos em espírito, crendo que o céu está atento. Vamos formar aqui, nos comentários, uma corrente de intercessão viva. Que esse espaço se torne um altar. Que essas palavras, essas lágrimas, esses cliques se transformem em sementes de fé. E que o Senhor encontre em nós uma igreja que ora, que clama, que não desiste. A oração é o elo entre a sua dor e a resposta divina. E não é necessário muito, apenas um coração sincero. Jesus ensinou que quando 2 ou mais concordam em oração, algo sobrenatural acontece. E eu creio que isso está acontecendo agora. Você não está sozinho. E mesmo que tudo pareça silencioso ao redor, o céu está se movendo ao som do seu clamor. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você sente que ela foi feita para você, deixe o seu like. Isso nos ajuda a alcançar outras vidas que também precisam dessa palavra. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Juntos, estamos formando uma comunidade de fé que se apoia, que ora, que caminha lado a lado, mesmo à distância. Você pode escrever nos comentários frases como: Senhor, escuta o meu clamor. Eu preciso de ti, Jesus. Ou simplesmente o seu pedido. O importante é se mover em direção ao céu, porque quando um coração se dispõe a orar, o impossível começa a se curvar diante da presença de Deus. E agora juntos vamos orar. Perder a paz interior é como caminhar dentro de um quarto escuro onde cada pensamento parece uma parede e cada emoção uma sombra que se arrasta atrás de nós. É acordar e sentir o peito comprimido por algo que não se consegue nomear e dormir esperando que o sono silencie aquilo que a alma não consegue calar. Em momentos assim, orar parece um desafio. O que dizer? Como começar se dentro de nós já não há voz? Quando a mente está cansada e o espírito parece mergulhado em neblina, até mesmo a lembrança de um versículo ou de uma prece antiga parece distante, como se pertencesse a outra vida. E ainda assim, é nesse exato lugar, nesse vazio silencioso, que Deus escolhe visitar o coração que ainda deseja acreditar. A sensação de vazio durante a oração não é o fim da fé, é o começo de uma entrega mais profunda, mais verdadeira, onde não há performance, apenas presença. A oração que nasce no meio do deserto da alma é a mais pura que podemos fazer. Ela não vem adornada de palavras bonitas, não segue uma estrutura ensinada, não depende de música de fundo ou clima espiritual favorável. Ela simplesmente brota. Às vezes como um sussurro, às vezes como um choro, às vezes como o simples ato de fechar os olhos e pensar em Deus com o pouco de força que restou. Muitos pensam que a oração mais poderosa é aquela que emociona, que agita, que estremece. Mas no reino de Deus, o que move montanhas não é o volume, é a sinceridade. Um simples pai me ajuda, dito com o coração ferido, pode romper céus e mover a mão do Todo-Poderoso, porque ele não busca eloquência, ele busca verdade. É importante entender que sentir esse vazio não é sinal de fracasso espiritual. É muitas vezes a porta para algo mais profundo. Quando tudo parece escuro dentro de nós, Deus não se afasta. Ele se oculta para que aprendamos a buscá-lo por quem ele é, e não apenas pelo que pode fazer. Esse vazio pode ser um convite, um chamado, uma pausa divina para nos conduzir a um novo nível de intimidade com ele. Quando não sentimos nada, somos convidados a crer mais do que nunca. Porque fé não é emoção. Fé é confiança mesmo quando os sentidos não cooperam. E nesse momento em que você sente que a oração se tornou difícil, há um valor imensurável em simplesmente permanecer, ficar, permanecer. Respirar e dizer o nome de Jesus com sinceridade já é oração. E cada vez que você se levanta, mesmo em fraqueza, para dobrar os joelhos ou apenas se recolher em silêncio diante do Senhor, o céu testemunha.
Talvez os resultados não venham na hora. Talvez a resposta que você espera ainda demore. Mas algo está acontecendo. Algo invisível está se movendo. Há um processo em andamento que nenhuma lógica humana pode decifrar, mas que o Espírito Santo compreende plenamente. Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, mesmo quando sua boca não consegue mais formar frases. Ele vê a dor que ninguém mais vê. Ele entende o cansaço que você tenta esconder, e nesse cenário interno de silêncio e angústia, ele prepara algo novo. Muitos homens e mulheres da Bíblia enfrentaram esses desertos. Elias, o profeta que orava e o fogo descia do céu, também passou pelo vale do desânimo. Sentou-se sob uma árvore e pediu para morrer. Ele, que ouvira a voz de Deus tantas vezes, agora só desejava o fim. Mas Deus não o abandonou. Deus o alimentou, o fortaleceu e o conduziu novamente à sua presença. Isso mostra que mesmo os mais fortes têm dias em que não sentem nada. O segredo não está em sentir, está em não desistir. Se você sente que perdeu sua paz e que não consegue mais orar como antes, saiba que isso não diminui o amor de Deus por você. Ele continua te vendo com os mesmos olhos de pai, com o mesmo cuidado de quem conta cada fio do seu cabelo. Não se culpe por estar assim. Apenas reconheça onde está e diga: Jesus, eu ainda te desejo. Isso já é oração, isso já é entrega, e isso já começa a reconstruir sua paz. No fim desse primeiro momento, eu quero propor algo a você. Nos comentários, escreva o que você sente quando tenta orar em silêncio. Se quiser, use palavras como quarto escuro, oração muda ou eu ainda te desejo. Essas expressões podem ser chaves espirituais para outras pessoas que estão passando exatamente pelo que você está sentindo agora. Vamos nos conectar através dessa verdade. Todos nós, em algum momento, sentimos esse vazio, mas também sabemos que Deus preenche o vazio com sua glória. E tudo começa quando a gente decide continuar. E tudo começa quando a gente decide continuar, ainda que em silêncio, ainda que sem forças, porque o silêncio de Deus não é sua ausência, é sua linguagem mais profunda. Às vezes, quando tudo parece estar parado, é o céu inteiro que está em movimento. Há momentos em que o Senhor nos ensina a caminhar sem muletas emocionais, sem garantias visíveis, sem confirmações imediatas. Isso não é castigo, é crescimento. Ele está nos ensinando a confiar no invisível, a sentir a presença mesmo quando o coração parece frio. E nesse espaço, onde o mundo esperaria que desistíssemos, somos formados para suportar tempestades maiores, para carregar uma fé que não se dobra ao barulho das circunstâncias. Porque o verdadeiro segredo da oração não é ouvir a resposta, é saber que mesmo no silêncio, Ele está ali. Jesus viveu isso. No Getsêmani, o Filho de Deus orou em agonia, com suor como gotas de sangue. Ele clamou ao Pai, e o céu permaneceu em silêncio. Nenhum anjo desceu com uma resposta imediata. Nenhuma voz soou. Nenhuma saída foi mostrada naquele momento. Apenas a angústia, o peso, a escuridão. E ainda assim, Ele permaneceu. Isso nos ensina que o silêncio de Deus também molda. Ele não significa desprezo, significa confiança. Quando Deus está silencioso, é porque já nos ensinou a andar e agora está nos observando com o cuidado de quem quer ver até onde conseguimos ir com o que já recebemos. E é nesse ponto que muitos desistem, pensando que foram esquecidos. Mas os que perseveram, os que continuam mesmo sem sentir nada, descobrem que a paz interior não está nas circunstâncias, mas na certeza de que Ele permanece fiel. Você pode estar hoje nesse jardim de dor, em uma madrugada longa, com lágrimas que ninguém vê. Pode até pensar que sua fé está morrendo, mas preste atenção, até mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas.
não é sobre a força da sua fé, é sobre onde você a coloca. E se você ainda está colocando sua esperança em Deus, ainda que trêmulo, ainda que aos pedaços, você está exatamente onde precisa estar. A oração nesse cenário não é apenas uma prática espiritual, ela é sobrevivência. É ela que te mantém de pé quando o chão parece sumir. É ela que te mantém respirando quando a alma quer desistir. A oração não é sobre se sentir bem, é sobre permanecer em Deus, mesmo quando nada faz sentido. E quando você dobra os joelhos nesse estado, há algo sagrado acontecendo. Os céus silenciosos não são céus vazios. Eles estão apenas observando a fé, que não depende de recompensa para existir. Essa fé é rara, é preciosa. É essa fé que os olhos do Senhor procuram pela terra. E quando Ele encontra um coração assim, quebrado mas disposto, Ele se manifesta de forma invisível, mas concreta. Às vezes não com uma resposta, mas com uma presença. Às vezes não com uma solução, mas com uma força interior que ninguém consegue explicar. Isso é paz. A paz que excede todo entendimento. E ela não vem quando tudo está resolvido. Ela vem quando, mesmo sem ver nada, você diz: eu confio em ti. A dor que você sente agora não está te destruindo. Está te esvaziando do que é supérfluo, do que é distração, do que é ruído. Está te conduzindo ao centro do que importa, a presença de Deus. Quando tudo se cala, é para que Ele seja ouvido. E para ouvi-lo, muitas vezes precisamos ser quebrados. Não porque Deus quer nos ferir, mas porque só os vasos quebrados podem ser cheios de novo. E essa nova porção que Ele está preparando não será rasa, será profunda, não será passageira, será eterna, porque vem do Espírito e não da carne. A paz que vem de Deus não depende do que acontece ao redor. Ela brota no centro da alma, no lugar onde só Ele consegue tocar. É por isso que você não pode parar agora. Continue mesmo com as mãos vazias. Continue mesmo sem palavras. Continue mesmo se tudo parecer em vão. Porque Deus está mais perto do que nunca. E quando você menos esperar, Ele vai soprar sobre seu coração um renovo que você não será capaz de explicar. Mas tudo isso começa com uma escolha: permanecer. Permanecer ainda que a oração pareça não ter som. Permanecer ainda que o coração esteja machucado. Permanecer ainda que o tempo esteja contra você. Porque os que esperam no Senhor renovam as forças. Eles correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E esse renovo não vem de fora. Ele nasce de dentro, de uma raiz secreta de fé que foi plantada com lágrimas e agora começa a brotar em silêncio. Agora, compartilhe comigo nos comentários como você se sente quando o silêncio de Deus parece durar mais do que o esperado. Diga com suas palavras, ou se preferir, escreva apenas: eu ainda estou aqui, ou eu escolho permanecer. Essas frases são sementes espirituais. Elas ativam fé em outras pessoas e mostram ao céu que você ainda está disposto a crer. Vamos manter essa conversa viva nos comentários. Eu quero orar por você, ler o que você escreveu, caminhar com você nesse processo. Porque o silêncio de Deus pode durar uma noite, mas a visita dele vem ao amanhecer. E é nesse amanhecer, que não se mede por horas, mas por fé, que as coisas começam a mudar sem que percebamos. Porque a oração, mesmo silenciosa, está moldando o nosso interior. Quando Jesus ensinou a orar, Ele não nos deu um manual para manipular o céu, mas uma ponte para nos conectar com o Pai. A oração do Pai Nosso começa com um reconhecimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Antes de pedir, adoramos. Antes de suplicar, nos rendemos. É nesse gesto de rendição que o coração começa a ser tratado. Oração não é ferramenta de controle, é ato de confiança. Por isso, mesmo quando você não sente nada, sua alma está sendo moldada a cada dobra de joelho, a cada suspiro que busca a presença de Deus. E quando a força acaba, quando a mente está esgotada,
e o corpo já não responde como antes, ainda há um lugar dentro de você onde a fé pode nascer. Esse lugar é onde o Espírito Santo trabalha de forma mais intensa, porque é onde não há interferência do ego, do controle humano, das fórmulas pré-estabelecidas. É nesse ponto de esgotamento que a glória de Deus pode se manifestar com mais liberdade. E talvez, sem você perceber, enquanto você luta para manter os olhos fechados em oração, anjos estejam sendo enviados, portas estejam sendo abertas e sua história esteja sendo realinhada aos planos eternos de Deus. Mas tudo isso acontece no segredo, no escondido, longe dos aplausos e dos holofotes. O mundo valoriza os resultados visíveis, os testemunhos prontos, as vitórias que fazem barulho, mas o reino de Deus se move de forma oposta. O maior milagre talvez seja aquele que acontece dentro de você, no silêncio da sua obediência. Persistir em oração quando tudo parece sem sentido é um ato de guerra espiritual. É resistir às vozes do desânimo, do medo, da dúvida. É proclamar, mesmo que com a voz embargada, que você ainda crê. E essa proclamação tem poder. O inferno treme quando alguém ferido escolhe orar. Porque isso mostra que a fé não foi vencida. Ela pode estar frágil, mas está viva. E onde há vida, há esperança. É por isso que mesmo nos dias em que tudo parece estático, em que você se pergunta se vale a pena continuar, há um propósito em não desistir. A oração, nesses momentos, não precisa ser longa, não precisa ser complexa, basta ser verdadeira. Um Deus, eu não consigo mais, dito com o coração sincero, vale mais do que 1000 palavras vazias. O céu responde à verdade, não à performance. Jesus, ao curar, ao ensinar, ao consolar, sempre olhava o coração. Ele sabia quando alguém estava falando com o corpo presente, mas com a alma distante. E ele também sabia quando alguém se calava, mas estava clamando por dentro. E é esse clamor interior que move os céus com mais intensidade. O mais belo é que mesmo quando não conseguimos orar, o Espírito Santo ora por nós. Ele intercede com gemidos que não podemos entender, mas que tocam diretamente o coração do Pai. Isso significa que nunca estamos sozinhos na oração. Sempre há alguém ao nosso lado no invisível, traduzindo nossas lágrimas, nossas pausas, nossas angústias. Isso não é teoria, é promessa. Uma promessa que sustenta, que embala, que nos lembra que o céu está ativo, mesmo quando tudo parece parado. Orar sem sentir é como lançar sementes em terra seca. Pode parecer inútil, mas a chuva virá. E quando vier, tudo o que foi plantado com fé florescerá. Há algo profundamente transformador em decidir continuar orando, mesmo depois de muitos nãos. É nesse espaço, entre o pedido e a resposta, que o caráter é moldado. É nesse intervalo que a paz se instala. Não porque tudo foi resolvido, mas porque a alma foi alinhada com a vontade divina. A ansiedade começa a ceder lugar à confiança. A agitação dá lugar ao descanso. E a mente, antes tomada por pensamentos caóticos, encontra abrigo nas promessas que não falham. A oração se torna, então, um refúgio, um lugar onde a alma respira, mesmo quando tudo ao redor grita desesperança. E mesmo que você não perceba, a constância em oração está te tornando mais forte. Há uma maturidade espiritual sendo construída no secreto, um discernimento que antes não existia, uma capacidade de ouvir a voz de Deus nas pequenas coisas, porque Ele fala, Ele sempre falou. Nós é que muitas vezes estávamos barulhentos demais para escutar. Agora, no meio do silêncio, começamos a distinguir sua voz do resto. Ela não grita, ela sussurra, e esse sussurro tem poder para levantar mortos, acalmar tempestades, curar feridas que ninguém vê. Hoje, talvez tudo que você precise fazer seja apenas isso: parar e respirar. E dizer em voz baixa, mesmo que ninguém ouça: Senhor, eu ainda confio em Ti.
Essa frase, dita com fé, tem o poder de abrir caminhos no mundo espiritual. Tem o poder de quebrar cadeias invisíveis, de mover estruturas, de trazer paz ao coração atribulado. E se você chegou até aqui neste vídeo, isso já diz muito sobre o seu coração. Você não desistiu, você ainda está buscando, e isso é precioso demais. Se esse momento falou com você, escreva nos comentários a frase "Eu confio mesmo em silêncio", ou compartilhe como tem sido sua jornada de oração nos dias difíceis. Suas palavras podem ser resposta para alguém que está se sentindo exatamente como você. Vamos manter essa corrente viva, criando um espaço onde a fé seja alimentada e a esperança não morra. Porque mesmo quando tudo parece escuro, ainda podemos orar. E quem ora nunca está só. E quem ora nunca está só. Porque a oração é mais do que uma prática religiosa. É uma resistência contra tudo o que tenta calar nossa alma. Quando nos sentimos ansiosos, tomados por pensamentos que não conseguimos controlar ou invadidos por um medo inexplicável, muitas vezes pensamos que não estamos em condições de orar. Mas é justamente aí que a oração se torna a ferramenta mais poderosa contra o caos interior. Jesus disse: "Não andeis ansiosos por coisa alguma." Mas como viver isso quando a ansiedade parece estar no controle? A resposta está na continuidade da fala dele. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. A ansiedade se desfaz quando o coração fala com Deus. Não porque a situação muda de imediato, mas porque nós mudamos. A oração desarma a mente, acalma os pensamentos e nos faz lembrar de quem está no controle de todas as coisas. Quando você começa a transformar sua oração em um hábito íntimo, em algo mais que uma emergência espiritual, começa a perceber os sinais da presença de Deus, mesmo nas coisas pequenas. A xícara de café pela manhã, o raio de sol entrando pela janela, o silêncio depois de um dia difícil, tudo se torna um altar. Porque a oração contínua é um estado de alma, não apenas um momento do dia. Paulo nos ensinou a orar sem cessar. Isso não significa repetir palavras o tempo todo, mas viver em conexão constante. É carregar no peito uma disposição de escuta, é saber que mesmo um olhar voltado ao céu já é um gesto de fé. Essa constância silenciosa é a base da paz. Porque ela nos livra da urgência de controlar tudo e nos ensina a confiar. A oração tira o peso da alma porque devolve o fardo a quem pode carregá-lo. Mas essa entrega só acontece de verdade quando deixamos de orar como se estivéssemos fazendo uma negociação com Deus. A oração não é um contrato, não é uma lista de exigências, é uma conversa, é um derramar. Jesus deixou isso claro ao ensinar que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo que peçamos. Ele quer escutar a nossa voz, não porque precise da informação, mas porque quer relacionamento. A oração profunda começa quando deixamos de buscar apenas as mãos de Deus e passamos a buscar o seu coração. Quando você ora não apenas para ser atendido, mas para ser transformado, algo poderoso acontece. A oração deixa de ser uma ferramenta de emergência e se torna uma morada, um lugar onde você é acolhido todos os dias. Talvez você se pergunte se sua oração tem valor mesmo quando é fraca. Talvez você pense que não está orando direito porque não sente emoção. Mas o que move o coração de Deus não é o seu desempenho, é a sua entrega. A viúva pobre que colocou 2 moedas no gasofilácio deu mais do que todos, porque deu com verdade. Assim também é sua oração. Pode ser breve, pode ser sem lágrimas, pode ser apenas um sussurro, mas se for sincera, Deus a recebe como oferta preciosa. A oração mais poderosa é aquela que nasce da humildade. E muitas vezes a nossa maior força está justamente no reconhecimento da nossa fraqueza. É quando dizemos: "Eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti." E há orações que não mudam apenas o coração de quem ora, elas mudam atmosferas.
Quando alguém clama com fé, mesmo sem ver resultados imediatos, está plantando no invisível. E o que é plantado com fé, regado com lágrimas e sustentado pela esperança, sempre floresce. Talvez você esteja nessa etapa, plantando sem ver nada ainda brotar, mas continue, porque a colheita virá. Quando Paulo e Silas oraram e cantaram na prisão, as cadeias não caíram imediatamente. Eles oraram na escuridão. E foi durante a meia-noite, no auge do abandono, que o chão tremeu e as prisões se abriram. Isso nos mostra que a oração tem o poder de quebrar correntes, mesmo quando não há uma plateia, mesmo quando a dor é grande demais para se explicar. E às vezes, a oração que mais move o céu é aquela que diz: "Seja feita a tua vontade." Essas palavras, que parecem simples, são as mais difíceis de se dizer com o coração aberto, porque elas significam rendição total, significam que confiamos mesmo quando não entendemos. Foi isso que Jesus disse antes de enfrentar a cruz, e foi essa oração que o sustentou no momento mais difícil de sua vida terrena. Quando você repete isso em sua oração, você não está desistindo do seu desejo. Está confiando que os planos dele são maiores. A paz interior começa quando deixamos de lutar contra os processos e começamos a confiar na condução divina. E mesmo quando sua oração for feita em lágrimas, lembre-se, Deus recolhe cada uma delas. Nenhuma lágrima derramada diante dele é desperdiçada. O salmista escreveu: "Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro." Isso significa que Deus não apenas ouve, Ele guarda. Cada vez que você orou em silêncio, cada vez que se calou para não ferir, cada vez que escolheu confiar em vez de gritar, tudo isso foi visto e registrado. E há um tempo determinado em que aquilo que foi plantado com dor se transformará em alegria. Mas até lá, continue orando. Se essas palavras falaram com você, escreva nos comentários a frase "Seja feita a tua vontade", ou compartilhe como tem sido sua caminhada de oração nesses dias. Conte sua experiência ou simplesmente escreva "Eu continuo crendo". Essas expressões ajudam outras pessoas a se identificarem com sua fé e criam um espaço de encorajamento mútuo. E você pode estar certo, quando oramos juntos, algo sempre acontece, mesmo que no silêncio. E quando oramos juntos, algo sempre acontece, mesmo que no silêncio. Há uma presença que desce quando dois ou mais se unem em espírito, mesmo à distância, mesmo sem se verem, apenas com um só coração voltado a Deus. Essa unidade invisível cria uma atmosfera onde o impossível começa a parecer possível, onde o desânimo encontra esperança e onde o medo começa a recuar diante da fé que se fortalece. A intercessão é esse tipo especial de oração. É quando você decide orar por alguém além de você. E o mais misterioso é que, ao interceder pelos outros, você também é curado, fortalecido e tocado por Deus de maneira inesperada. Jesus intercedeu por Pedro antes da negação, orou por seus discípulos, orou até por aqueles que o crucificavam. Isso revela o poder de um coração que ama, a ponto de orar por outros, mesmo em meio à dor. Quando você escreve um pedido de oração, você está dizendo: "Eu ainda creio que há solução." Quando você ora por outra pessoa, você está dizendo: "Eu creio que Deus pode agir também na dor alheia." E quando dois corações concordam em oração, algo invisível começa a se mover no reino espiritual. A palavra nos garante: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai. Não é uma sugestão, é uma promessa. E é por isso que hoje, agora mesmo, ao escrever, ao ler, ao interceder, você está participando de algo que não se limita a este vídeo. Está tocando o céu. Talvez você nunca tenha se sentido parte de uma comunidade de fé. Talvez ache que sua oração é pequena demais, ou que você não sabe como interceder. Mas não é sobre técnica, é sobre amor. Interceder é amar orando,
é se lembrar de alguém em meio à própria dor, é dizer: Senhor, toca também aquele que está sofrendo. E o Espírito Santo transforma essa intenção em ação, levando consolo onde você talvez jamais chegue com os pés. Ele vai onde as palavras não chegam. Ele alcança os corações que apenas Deus conhece. E enquanto você ora pelos outros, algo começa a acontecer dentro de você. Seu coração se alarga, sua mente se aquieta, sua fé se aprofunda. A intercessão cura feridas escondidas, porque tira os olhos da dor e os coloca no amor. E não há cura maior do que essa: amar mesmo em tempos de dor, amar com oração, amar com fé, amar com silêncio e lágrimas. É isso que forma os guerreiros do céu, aqueles que oram em secreto, sem alarde, mas com verdade. E nesse caminho, nesse processo de orar, de interceder, de confiar, você começa a sentir a presença de Deus de maneira nova. Não mais como algo distante, mas como uma brisa suave que invade a alma. A paz interior, tão buscada, não chega de uma vez. Ela chega aos poucos, como um rio que enche lentamente até transbordar. E quando você menos espera, está diferente. Está mais calmo, está mais forte. E percebe que orar nunca foi um fardo. Era um presente que você ainda não tinha entendido por completo. Se você chegou até aqui, queremos saber como este vídeo tocou o seu coração. Comente abaixo: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe como essa mensagem falou com você. Abrace esse momento como um altar de comunhão. Queremos ouvir você, orar por você, caminhar ao seu lado. E se essa mensagem tocou sua alma de verdade, não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e renovam sua esperança. Isso nos ajuda a manter essa missão viva, levando consolo e luz para mais pessoas. Deixe também o seu like, pois com um simples gesto, você apoia um trabalho que alcança vidas em silêncio, muitas vezes no exato momento em que mais precisam. E agora, enquanto essa paz ainda ecoa dentro de você, convido você a assistir ao próximo vídeo que já está na tela final. Ele foi preparado com o mesmo cuidado, com a mesma oração, e tenho certeza de que será mais uma etapa nesse seu caminho de reencontro com Deus. Que o Senhor abençoe sua vida poderosamente, que a paz dele guarde o seu coração e que a presença dele nunca falte nos seus dias. Nos vemos no próximo vídeo em oração.